Pelo amor de Deus do céu, que o meu cérebro está fritando depois de horas e horas e horas e horas tentando entender o que foi esse episódio especial / filme de Black Mirror na Netflix que estreou hoje, dia 28 de dezembro de 2018. O meu objetivo inicial para esse vídeo era mostrar todos os possíveis percursos de narrativa desse episódio. E aí, depois de assistir a algumas possíveis versões, de ler várias coisas na internet, conversar com os amigos, eu percebi que era impossível fazer isso. Porque existem muitas. Repito, muitas possibilidades. Então, ao invés de fazer isso, eu decidi preparar 2 vídeos sobre esse episódio. Esse primeiro vídeo, que tem o objetivo de falar pra você que tá interessado, curioso e não quer passar 70 horas assistindo a Bandersnatch, quais são os possíveis finais que você pode conseguir com toda a narrativa. E o segundo vídeo, que já deve estar postado, vai falar um pouquinho sobre as referências de episódios anteriores de Black Mirror que apareceram nesse especial. Lembrando que esses são os finais que eu consegui chegar ou que eu consegui descobrir mesmo não tendo chegado neles. É possível que existam outros finais dos quais eu não tenha consciência. E aqui eu tô falando de final mesmo. E não quando dá game over no episódio, que é quando você acaba precisando fazer um reboot. São os finais. Ou seja, são as cenas que a gente chega que dá a possibilidade pra gente de ir para os créditos do episódio. Vou contextualizar o episódio se você tá um pouco perdido, não assistiu e caiu nesse vídeo de paraquedas. Essa é a primeira proposta de episódio interativo da Netflix para Black Mirror. E o episódio gira em torno do Stefan, que é um jovem que vive lá em 1984 e ele é um programador de jogos, de videogames. E aí ele tá criando um jogo interativo baseado no livro homônimo, que também se chama Bandersnatch, em que era possível o leitor escolher qual caminho os personagens percorreriam. E aí ele vai levar esse jogo para uma empresa chamada Tuckersoft e a partir daí tudo se desenrola e as coisas vão acontecendo. A primeira opção de final traz pra gente o Stefan na cadeia, preso por ter matado o pai dele. Ele tinha recebido uma visita do Colin viu que ele tinha assassinado o pai dele, mas ele deixou o Colin embora. E aí descobrem que ele matou o pai dele e ele vai preso. Segunda possibilidade de final é ele também indo preso, mas dessa vez porque o cachorro do vizinho encontrou o corpo do pai dele enterrado no quintal. Ele recebeu uma visita da Kitty, que era a esposa do Colin, procurando o Colin, já que ele também desapareceu misteriosamente. E o Stefan é descoberto e preso. A terceira possibilidade de final, ele recebe, ao invés da visita do Colin ou da Kitty, ele recebe uma visita do Mohan, que era o dono da Tuckersoft. E aí quando ele chega lá, cobrando o Stefan pra entregar logo o jogo, na verdade ele descobre que o Stefan matou o pai dele e o Stefan também o mata. Então ele é preso porque descobriram que ele matou o pai dele e o chefe. Na quarta possibilidade de final, ao invés de escolher enterrar o corpo do pai do Stefan, a gente faz ele escolher cortar os pedaços. E aí somos levados para uma cena em que o Stefan tá na terapeuta conversando sobre o jogo, sobre a vida dele, fingindo que nada aconteceu, enquanto temos cenas intercaladas do pai dele sendo esquartejado assim por ele. Mas é bem leve a cena, não é pesada. E aí ele fala que o jogo deu tudo certo, que ele conseguiu encontrar uma forma do jogo funcionar, dando a ilusão de que o público tivesse controle, sendo que quem estaria de fato por trás das escolhas seria o programador, o Stefan. E aí corta o episódio e a gente descobre que o jogo foi lançado, recebeu 5 estrelas de avaliação, foi tipo assim, super sucesso, mas que depois de um tempo ele precisou ser tirado de circulação porque descobriram que o Stefan tinha matado o pai dele. E aí estamos no futuro, no século XXI, com uma nova programadora que descobriu esse jogo na caixa do pai dela, que também era um programador, e ela resolve reviver esse jogo, reviver essa história. E descobrimos que é a Pearl, que é a filha do Colin, que aparece no episódio bem lá atrás. E ela tá ali programando isso para uma obra audiovisual para uma plataforma de streaming, que no caso é a Netflix, e sofrendo com os mesmos problemas de mind control que o Stefan sofria na época. Esse é um dos finais que eu gosto. Os 2 próximos finais que eu vou contar pra vocês, eles vêm de uma bifurcação
que a gente faz ali numa escolha. O Stefan acabou de descobrir que ele está sendo controlado pela Netflix e pela gente, e ele pede ajuda do pai dele para entender o que está acontecendo, e o pai dele decide levá-lo até a terapeuta. Quando ele chega na terapeuta, ele conta para a terapeuta: ei, eu tô sendo controlado por outras pessoas que estão fazendo as escolhas por mim. E isso faz parte da Netflix, que é uma plataforma de entretenimento de streaming. E a terapeuta dele vira pra ele e fala assim: mas querido, você não acha que se isso fosse um entretenimento de verdade as coisas não estariam mais interessantes? Só que tá muito parado, não tá? E aí aparecem duas opções pra gente escolher: sim ou sim. E a terapeuta vem, no maior estilo Kill Bill, saca umas espadas e desafia o Stefan pra uma luta. E nós temos uma escolha pra fazer. Ou ele luta com a terapeuta, ou ele pula da janela. Se a gente escolhe que ele vai lutar com a terapeuta, ele começa a lutar com a terapeuta, o pai dele chega, separa ele da terapeuta, ele briga com o pai dele e ele sai do consultório carregado pelo pai depois de ter machucado o terapeuta. E ele sai dali louco, transtornado. Se a gente escolhe que ele vai pular a janela, ele corre pra pular a janela, ele descobre que a janela é falsa e não tem como ele sair dali. E aí alguém grita cut, que é corte em inglês. E a gente descobre, e ele também descobre, que ele tá nas gravações, nas filmagens de um filme. Tem toda uma produção. Ele tá num cenário, atores, diretores, câmera, luz, tudo. E aí acaba o episódio. Eu gosto dessas possibilidades também. Mas as duas possibilidades de final que eu encontrei que mais me chamaram a atenção, que mais me deixaram animada, foram as duas próximas, que eu vou falar pra vocês agora. Tem um momento do episódio, dependendo das escolhas que você faz, é óbvio, que o Stefan chega num cofre e ele precisa digitar uma senha. E aí, dependendo das escolhas que você fez ou do que a Netflix resolveu te jogar, você tem possibilidades de escolhas de senhas. Se em determinado momento você consegue escolher a opção TOY de senha, TOY, a gente é levado de novo para a história da morte da mãe do Stefan. E aí, alguma coisa acontece que ao invés de ficar procurando pelo coelhinho dele, ele já sabe onde tá o coelho, pega o coelho, sai com a mãe, e aí ele sai com a mãe e os dois vão em direção ao trem. E aí cortamos pro presente em que ele tá na cadeira da psicóloga, conversando com a psicóloga, e chegam os paramédicos e ele morreu ali na cadeira conversando com a psicóloga. Do nada. O último final que eu consegui descobrir vem do momento da senha do cofre de novo, em que você consegue colocar a senha PAC, P-A-C. E aí ele abre o cofre, encontra vários arquivos de pacientes e descobre que ele é um experimento do seu próprio pai. E esse experimento é uma parceria do pai dele com a terapeuta dele, com o St. Junipero's Medical Center, que dá várias coisas aqui pra gente pensar. E aí com isso ele fica puto, transtornado, louco, mata o pai dele, decide ligar pra psicóloga dele, só que ele não sabe o número da psicóloga dele. Lembra de todas as cenas que a psicóloga falava: se você precisar de mim é só me ligar, você tem o meu número. E ele não tinha o número. A gente teve que ajudar ele a descobrir qual era esse número. Quando ele descobre o número, ele liga, a psicóloga não tá no consultório, ele fala com a secretária, e a secretária pergunta se ele quer deixar um recado. E ele fala: fala aí pra doutora Hines que eu matei meu pai, porque eu descobri que eu sou um experimento de vocês, e você vai ser a próxima. E aí a secretária liga pra polícia e ele vai parar num manicômio. Eu tenho tantas teorias pra esse episódio, mas tantas. Eu vou falar algumas dessas possibilidades que eu pensei, não sei se elas estão certas ou não, é só pra gente pensar, e se você quiser me ajudar a pensar nisso também, fica à vontade. Eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas nesse episódio, muito importantes. San Junipero, que foi a clínica, o Medical Center responsável por criar toda uma realidade virtual em que quando você morria, você ia para determinadas épocas do mundo, determinadas realidades virtuais, determinadas coisas, enfim. E acho que esse último final deixa claro que é um experimento de San Junipero também, mas pode ter mais do que isso, pode ter outras possibilidades para interpretar essa relação desse episódio com San Junipero. E eu acho que também pode ter muito a ver com o episódio de White Bear, porque na hora que ele precisa escolher entre o símbolo da Netflix e um outro símbolo, esse outro símbolo é o símbolo de White Bear. E o que isso diz pra gente? Epa, será que isso aqui não é tipo o que aconteceu em White Bear? Que a pessoa era uma criminosa e as coisas estavam acontecendo com ela over and over and over again? O que será que o Stefan fez de verdade? Não sei. Enfim, deixa suas teorias, se você achou outros finais e outras bifurcações, me conta nos comentários. E se inscreve no canal que logo eu vou postar um vídeo falando dessas conexões que eu falei agora no finzinho. Obrigada por terem assistido.
Um beijo e tchau!